Segundo Crônicas capítulo 6. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. E eu te construí uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que pelas suas mãos cumpriu o que falou pela sua boca a Davi, meu pai, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Mas escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Davi, meu pai, teve no seu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em ter isto no teu coração. Contudo tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a palavra que falou, pois eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca, em que está o pacto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Depois Salomão se colocou diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, de 5 covados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do átrio, a ela assomou e, pondo-se de joelhos perante toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu. E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há, nem no céu nem na terra, Deus semelhante a ti, que guardas o pacto e a beneficência para com os teus servos que andam perante ti de todo o seu coração. Que cumpriste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste sim, pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe promete-te, dizendo: Nunca te faltará varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, confirme-se a tua palavra, que falaste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Contudo, atende à oração e à súplica do teu servo, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que dia e noite estejam os teus olhos abertos para esta casa, sim, para o lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo, e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e sim, ouve do lugar da tua habitação, do céu, e, ouvindo, perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar perante o teu altar, nesta casa. Ouve então do céu, age, e julga os teus servos, paga ao culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e justifica ao reto, retribuindo-lhe segundo a sua retidão. Se o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas diante de ti nesta casa. Ouve então do céu, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los para a terra que lhes deste a eles e a seus pais. Se o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e se orarem, voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, Ouve então do céu, e perdoa o pecado dos teus servos, e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. se houver na terra fome ou peste, se houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se os seus inimigos os cercarem nas suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver. Toda oração e toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração,
pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não é do teu povo Israel, quando vier de um país remoto por amor do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como o teu povo Israel, e saibam que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho por que os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Se pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para alguma terra, longínqua ou próxima. Se na terra para onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos perversamente. Se eles se arrependerem de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os tenham levado cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deixe a seus pais, e para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, defende a sua causa e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, sejam os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação, e os teus santos se regozijem no bem. Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das tuas misericórdias para com teu servo Davi. Segundo Crônicas capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dar graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali ele ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, pois no altar de bronze que Salomão tinha feito não cabia um holocausto, e a oferta de cereais e a gordura. Assim naquele tempo celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, vinda desde a entrada de Amate e desde o rio do Egito. E no 8º dia celebraram uma assembleia solene, pois haviam celebrado por 7 dias a dedicação do altar, e por 7 dias a festa. E, no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para as suas tendas, alegre e de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão, e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre,
e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. E, quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, fazendo conforme tudo o que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que governe em Israel. Mas se vos desviardes, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes, e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que consagrei ao meu nome, lançá-la-ei da minha presença, e farei com que ela seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, se espantará qualquer que por ela passar, e dirá: porque fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. Segundo Crônicas capítulo 8. Ao fim de 20 anos, nos quais Salomão tinha edificado a casa do Senhor e a sua própria casa, Salomão edificou as casas que Salomão tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zobá, e apoderou-se dela. E edificou Tadmor no deserto, e todas as cidades armazéns que edificou em Amate. Edificou também Bet-Horon, tanto a alta como a baixa, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos. Como também Balate, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os seus carros e as cidades para os seus cavaleiros, e tudo quanto Salomão desejava edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram de Israel. A seus filhos, que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão lhes impôs tributo de trabalho forçado, até o dia de hoje. Mas dos filhos de Israel Salomão não fez escravo algum para sua obra, porém eram homens de guerra, chefes dos seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre o seu povo. E Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para a casa que lhe edificara, pois disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor, sobre o altar do Senhor, que edificara diante do pórtico. E isto segundo o dever de cada dia, fazendo ofertas segundo o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas 3 festas anuais, a saber, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para os seus cargos, como também os levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, como exigia o dever de cada dia, e ainda os porteiros, pelas suas turmas, a cada porta, pois assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E os sacerdotes e os levitas não se desviaram do que lhes mandou o rei, em negócio nenhum, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos da casa do Senhor, até se acabar. Deste modo se completou a casa do Senhor. Então Salomão foi a Ezion-Geber, e a Elote, à praia do mar, na terra de Edom. E Hurão, por meio de seus servos, enviou-lhe navios, e servos práticos do mar, e eles foram com os servos de Salomão a Ofir, e de lá tomaram 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão.